Paz seja convosco, igreja. Uma alegria estar com vocês em mais um culto de missões. Quero agradecer o carinho de todos, quero agradecer o apoio, as orações que nós temos recebido de vocês aqui no Brasil. Hoje eu estou sem a minha esposa, sem a minha filha, estou aqui no Chile. Minha esposa está no Brasil, Sofia está no Brasil com ela. E hoje nós queremos esse culto de missões, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí. E queremos compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra que realmente vai falar com você nesta manhã. Então vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Onde Deus vai falar conosco nessa manhã. Quero agradecer a cada um, quero agradecer o trabalho da Mateixa, Mamãe Amélia, de cada líder, cada obreiro que tem trabalhado. Meu muito obrigado, que Deus vos abençoe. Vamos ver a palavra de Deus? João 15, 16. Diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto em meu nome me pedires, o meu Pai vos concederá. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, essa é a palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração. E eu quero falar sobre 5 coisas importantes nesse versículo para o nosso chamado. Eu quero nessa manhã animar você ao teu chamado, porque Deus é o Deus que nos criou e nos criou com um propósito. Deus nos chamou com um propósito de vida. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito. E o teu propósito é fazer a obra de Deus, fazer a obra missionária. E a primeira coisa que eu descubro nesse versículo é que Deus é aquele que nos chama e nos capacita. Assim como Deus, quando criou o pássaro, e o pássaro para voar, Deus deu o que ao pássaro? Deu asas para o pássaro voar. Então Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Deus disse, e Ele nos escolheu. Deus nos separou. Deus te chamou. Você não está hoje nesse culto por acaso. Você foi chamado por Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um chamado com a tua vida. E Ele quer capacitar você para você fazer a obra missionária, para você fazer a obra de Deus. Então, nesta manhã, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse versículo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus te escolheu. Você é chamado por Deus. Você é chamado de Deus. Deus te chama, Deus te escolheu. Você não está nessa igreja hoje por acaso. Você não está nesse ministério por um acidente. Não. Deus escolheu você para estar nessa igreja. Deus escolheu você para estar nesse tempo, nesse momento, aqui com a gente em Moçambique, em Maputo. Então, quando Deus escolhe, Ele tem um propósito. Quando Deus escolhe, Ele segue o texto e diz: Eu escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para ides. Para que você vá. Então nós temos um propósito de vida, nós temos um porquê, porque quando Deus Ele nos capacita, Deus Ele nos escolhe e Deus nos capacita, mas nos capacita para quê? Para ir e fazer a obra missionária. Então, quando a gente está em Atos dos Apóstolos, Jesus, né, deixa registrado ali: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sei testemunha. Deus nos dá o poder, mas nos dá o poder para quê? Para pregar o Evangelho. Então, nesta manhã, eu entendo que Deus é o Deus que nos capacita, mas é o Deus que nos manda, é o Deus que nos envia. E Deus Ele não faz isso por acaso. Ele primeiro, antes de enviar você, antes de mandar você fazer a obra, Ele mandou seu próprio Filho. Antes de Deus mandar-nos a fazer a obra missionária, Deus nos mandou o seu próprio Filho. Ele nos deu exemplo como missionário, o seu próprio Filho Jesus Cristo, que foi o nosso primeiro missionário, que veio nessa terra com um propósito, com uma missão, obedeceu o ID de Deus. E em Marcos 16:15, nós encontramos uma ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus deixa o exemplo e depois nos dá uma ordem: ide. E aqui nós vemos que Deus, não foi nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu para quê? Para que nós fôssemos pregar o Evangelho. Então hoje, eu quero louvar a Deus pela vida da Mateixa, que entendeu o seu chamado. Mamãe Amélia, que tem entendido o seu chamado.
Fátima tem entendido seu chamado. Vânia, João, Ivo, Francisco, lá em Tenga, os jovens que estão trabalhando na escola, Isaac, Tauan, na Coca-Cola, cada um que tem entendido o seu chamado. Mas nós temos muito mais gente aí, mamãe Marta, que está na costura. Cada um de nós precisamos estar envolvido em algo, no nosso propósito, naquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou, Deus nos escolheu e disse, vão. E aí o texto segue, e diz que vós vai e deis fruto. E agora eu quero perguntar para você, jovem, homem, mulher, obreiro, você tem dado fruto? Como está o fruto? O que você está fazendo? Tem gerado fruto? Porque Deus, Ele nos capacita, Ele nos separa, Ele nos escolhe para quê? Para que nós vamos. E vamos fazer o quê? Dar fruto. Então, nós precisamos ver se nós estamos dando fruto. Analise seu ministério hoje. Como está o ministério de costura? Como está o ministério de artesanato? Como está o ministério da escola? Como está o ministério das mulheres, dos jovens, ministério infantil? Como está a igreja? Então, cada um de nós tem um propósito. E o propósito é, nós precisamos dar fruto. E esse ano, eu quero saber quantos de vocês ganharam uma alma para Jesus. Quantos de vocês estão dando fruto? Deus nos chamou e disse, eu preciso que vocês vão e deem fruto. E aí vem o terceiro passo, o quarto passo. O primeiro é, Deus ele nos escolhe, nos separa, nos capacita. Segundo, Deus nos dá uma ordem, vão. Terceiro, ele diz, eu quero que vocês vão e deem fruto. E o quarto é, agora que o vosso fruto permaneça. Meu querido, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero te dizer uma coisa. Você é pai, você é mãe espiritual. Você não pode abandonar os teus filhos espirituais. Então, Jesus está dizendo assim, ó, que o nosso fruto, nós temos que dar fruto, mas o nosso fruto tem que permanecer. Você precisa que o teu fruto permaneça. E para ele permanecer, você precisa investir, você precisa cuidar, você precisa discipular. Como está o teu discipulado? Você tem se reunido com o teu discípulo? Você tem orado pelo teu discípulo? Você tem incentivado o teu discípulo? Nesta manhã, eu quero animar você a começar uma nova semana cuidando do teu discípulo. E se você não tem discípulo ainda, busca alguém para cuidar, busca alguém para frutificar, mas que esse fruto permaneça, meu irmão. A nossa igreja não pode ser uma igreja que as pessoas entram e saem. Nós temos que fechar as portas dos fundos da nossa igreja. E nós só fechamos com o discipulado. Então, vai de fruto, o vosso fruto permaneça. Há uma necessidade do fruto permanecer. Há uma necessidade do fruto continuar. E esse fruto já é mais fruto. Por último, termino. Aí depois que nós fazemos isso, que nós damos fruto, nosso fruto permaneça, então nós teremos a bênção de Deus. Que diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Quando nós obedecemos o chamado de Deus, quando nós obedecemos o ide de Deus, quando nós obedecemos o mandamento de Deus de fazer discípulo, de cuidar, então Deus nos faz uma promessa, o que você pedir, eu te darei. O que você quiser, você vai pedir em meu nome ao Pai, e o Pai vos concederá. E por que eu não tenho recebido, pastor? Por que a bênção de Deus não tem chegado na minha vida? Simples. Porque talvez você não está indo fazer a obra de Deus. Nós temos a maternidade, nós temos hospitais, nós temos tantos lugares carentes, o lixão, para trabalhar. A pergunta é, você tem gerado fruto? Você está indo ao campo missionário, fazendo evangelismo? Nós temos as células, nós temos Tenga, temos Coca-Cola, temos as mulheres, os homens, os jovens, as crianças, tantos ministérios, artesanato, tantas coisas acontecendo na igreja.
E Deus está dizendo assim, ó, por que eu não sou abençoado? Simples, você não é abençoado, talvez porque você não está indo, ou porque você não está dando fruto. E às vezes você está dando fruto, mas o teu fruto não permanece. E Deus diz que quando nós vamos, damos fruto e o nosso fruto permanece, o que Ele faz? Ele nos concede aquilo que nós queremos, em nome de Jesus. Então, que Deus vos abençoe nesse dia. Meu querido, quero orar por você nesta manhã. Eu quero que Deus, nesta manhã, que você possa ouvir essa palavra de Deus e dizer, tudo quanto você pedir, você receberá. Então, que nesta manhã, você como obreiro, você como visitante, você como membro dessa igreja, envolva-se no chamado de Deus. Você pode fazer parte desse chamado. Deus hoje diz, ó, eu vos escolhi a vós. Eu vos chamei, eu vos escolhi, eu vos separei, para que você vá e dê fruto. Ele te separa e te dá uma ordem, vá. E agora vai fazer o quê? Dá fruto. Evangelize, visite, ore, interceda. Agora, depois que você dá fruto, você precisa cuidar do seu fruto. Ame, discipule, cuide dos teus discípulos. E aí, quando o teu fruto permanece, ele te faz a promessa. O quanto você me pedir, eu te concederei. Feche os teus olhos nessa manhã, eu quero orar por você. Deus, nessa manhã nós queremos orar por cada um que está nesse culto de missões, por mais um dia estamos juntos, Deus. E o nosso desafio hoje, Deus, é que nós entendemos o nosso chamado, que nós possamos entender que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou entre tantos moçambicanos, Deus. O Senhor nos escolheu a nós, Deus, e nos deu uma ordem. Vão, frutifiquem, mas que o vosso fruto permaneça, que o vosso fruto seja um fruto viçoso, que a gente possa contemplar. Então, Deus, cada um que está fazendo a obra, aqueles que não estão, Deus, nesse dia, Deus, a nossa oração é que o Senhor toque seus corações, que o Senhor abra as portas, que o Senhor inquiete seus corações a ir e fazer a obra missionária, Deus. Que Deus, nessa manhã, abra as portas do céu e nos conceda aquilo que nós estamos pedindo, porque nós somos homens e mulheres que temos obedecido o chamado de Deus. Um grande beijo, que Deus abençoe. Estou chegando em Moçambique, aguarde que daqui a nada estamos chegando aí. Grande abraço.